o jardim de Deus, supondo ser ele o jardineiro. João capítulo 20, versículo 15. Há cerca de 15 dias, eu estava sentado no magnífico jardim, em meio a todo tipo de flores que desabrochavam em abundância deleitável. Protegendo-me do calor do sol, debaixo dos ramos de uma oliveira, fixei meus olhos na rica vegetação de palmeiras e bananeiras, rosas e camélias, laranjeiras e aloés, lavandas e heliotropos. O jardim ostentava cores e beleza, perfumes e frutos. Certamente o jardineiro, quem quer que fosse, que havia idealizado, formado e cuidado de tão maravilhoso local, merecia elogios. Assim pensei, e depois comecei a meditar sobre a Igreja de Deus como um jardim, a supor ser Jesus o jardineiro e a imaginar o que certamente aconteceria se assim o fosse. Supondo ser ele o jardineiro, minha mente concebeu um paraíso onde todas as coisas doces florescem e todas as coisas más são desarraigadas. Se um trabalhador comum pôde produzir tal beleza como a que contemplei e desfrutei na terra, que tremenda abundância e glória deve resultar, supondo ser ele o jardineiro. Vocês sabem a quem nos referimos, ao sempre bendito Filho de Deus, o qual Maria Madalena, em nosso texto, tomou pelo jardineiro. Nesta ocasião, seguiremos uma serva de Deus em seu caminho equivocado e mesmo assim nos encontraremos indo pelo caminho correto. Ela estava equivocada, supondo ser ele o jardineiro. Porém, se estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo, não cometeremos erros se agora nos comprazermos numa meditação silenciosa sobre nosso sempre bendito Senhor, supondo ser ele o jardineiro. Certamente não é uma suposição inatural, pois se podemos realmente cantar, somos um jardim cercado, escolhido e feito terreno peculiar. Tal jardim necessita de um jardineiro. Acaso não somos todos plantas cultivadas por sua mão direita? Não necessitaríamos de água e dos cuidados constantes de sua graça? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E este é apenas um aspecto, pois também podemos cantar: meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Ou seja, ele agiu como um jardineiro. Assim, Isaías nos tem ensinado a cantar uma canção do bem-amado no tocante à sua vinha. Há poucos minutos lemos a respeito do nosso Senhor o seguinte: ó, tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. E por que mora ali, senão para cuidar das plantas e para ver se as videiras florescem? A imagem, afirmo, em vez de ser natural, é coisa impregnada de sugestões e cheia de ensinamentos úteis. Não estamos indo contra a harmonia da natureza, supondo ser ele o jardineiro. Tampouco esta figura é antibíblica, pois numa de suas parábolas nosso Senhor apresenta-se a si mesmo como o vinhateiro. Acabamos de ler essa parábola tão cheia de advertências. Quando aquele certo homem chegou e viu que a figueira não produziria frutos, disse ao viticultor, corta porque ocupará ainda a terra.
Quem era que colocou-se entre a árvore infrutífera e o machado, senão o nosso grande intercessor e mediador? Ele é aquele que continuamente se interpõe com deixa ainda este ano para que eu escave ao redor dela e a esterque. Nesse caso, ele mesmo toma para si o papel de viticultor e não estamos enganados supondo ser ele o jardineiro. Se nos apoiássemos num tipo, nosso Senhor toma o nome de o segundo Adão, e o primeiro Adão era um jardineiro. Moisés nos diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse. O homem, em sua melhor condição, não era para viver neste mundo, num paraíso de indolente luxúria, mas num jardim onde seu trabalho seria recompensado. Veja, a igreja é o Éden de Cristo, regada pelo rio da vida e de tal modo fertilizada para produzir toda espécie de frutos para Deus. E ele, nosso segundo Adão, caminha por este Éden espiritual, cuidando dele e guardando-o. E assim, por meio de um tipo, vemos que estamos certos, supondo ser ele o jardineiro. Assim também pensou Salomão a respeito dele quando descreveu como noivo real descendo ao jardim com sua esposa na época em que as flores desabrochavam e a figueira dava seus frutos verdes. E ele saiu com sua amada visando o benefício do jardim, dizendo: apanhai-nos as rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. Nem a natureza, nem as escrituras, nem o tipo, nem a canção nos proíbem de pensar em nosso adorável Senhor Jesus como aquele que cuida das flores e dos frutos de sua igreja. Não erramos quando falamos dele como supondo ser ele o jardineiro. Então sentei-me quieto e segui por esta linha sugerida de pensamento, a qual lhes reitero agora, esperando que possa também abrir-lhes caminhos de meditação para os seus corações. Não tentarei esgotar este assunto completamente, mas somente indicarei para qual direção vocês devem olhar na busca de um veio precioso. Primeiro, supondo ser ele o jardineiro, temos aqui a chave para muitas maravilhas no jardim de sua igreja. A primeira maravilha é o fato de existir uma igreja no mundo. O fato de existir um jardim florido no meio deste deserto estéril. Sobre uma rocha dura e árida, o Senhor fez o Éden de sua igreja crescer. Como aconteceu isso? Um oásis de vida em meio a um deserto de morte? Como brotou a fé em meio à incredulidade, a esperança onde tudo era medo servil e amor onde imperava o ódio? Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. De onde este ser de Deus, estando tudo ao redor encerrado no maligno? Como surgiu um povo para Deus separado e santificado, consagrado e ordenado a produzir fruto em seu nome? Por certo, não poderia ter ocorrido de modo algum se a tarefa de fazê-lo tivesse sido confiada ao homem. Entendemos sua existência tão somente supondo ser ele o jardineiro. Ele pode fazer crescer o cipreste em lugar do espinheiro e a murta em lugar da sassa, mas não há outro que pode operar tal mudança. O jardim no qual me sentara foi feito sobre uma rocha e quase toda a terra que o compunha foi transportada da praia lá embaixo, com muito trabalho, para formar aquele solo fértil sobre a rocha. Não foi por obra de sua própria natureza que aquele jardim foi formado naquele lugar, mas através da habilidade e trabalho havia sido formado.
Semelhantemente, a Igreja de Deus teve que ser edificada pelo Senhor Jesus, o qual é o autor e o aperfeiçoador de seu jardim. Dolorosamente, com mãos feridas, ele tem construído cada terraço enfeitado, cada canteiro e plantado cada planta. Todas as flores têm sido regadas com seu suor sangrento e cuidadas com seus olhos lacrimosos. Os cravos em suas mãos e a ferida em seu lado são as provas do quanto custou-lhe a formação deste novo paraíso. Ele deu sua vida pela vida de cada planta que está no jardim. E nenhuma delas estaria ali de qualquer outro modo, senão supondo ser ele o jardineiro. Existe ainda uma outra maravilha. Como veio a Igreja de Deus a florescer em tal clima? Este presente mundo mal é incompatível com o crescimento da graça, e a Igreja não é capaz de resistir por si só às más influências que a rodeiam. A Igreja contém dentro de si elementos propensos à sua própria desordem e destruição se forem deixados por sua própria conta. Assim como o jardim contém, presente no seu solo, todos os germes existentes num pequeno bosque. A Igreja de Cristo, no seu melhor estado na terra, iria apostatar da verdade dentro de poucos anos se fosse abandonada pelo Espírito de Deus. O mundo nunca ajuda a Igreja, mas está todo armado contra ela. Não há nada no ar ou no solo do mundo que possa fertilizar a Igreja no mínimo grau possível. Como explicar então que, não obstante tudo isso, a Igreja seja um jardim de Deus e que haja variedade de condimentos em seus canteiros e lindas flores que são colhidas de suas bordas pelas mãos divinas? A persistência e a prosperidade da Igreja só podem ser explicadas supondo ser ele o jardineiro. A força onipotente é empregada no trabalho. De outra forma, seria impossível sustentar um povo santo entre os homens. A onipotente sabedoria é exercida sobre essa dificuldade quase que insuperável. Ouçam a palavra do Senhor e aprendam a razão do crescimento da sua Igreja. Eu, o Senhor, o guardo. Eu o regarei a cada momento, curarei suas feridas, eu o guardarei noite e dia. Essa é a razão para a existência de um povo espiritual em meio a uma geração perversa e ateia. Essa é a razão para uma eleição da graça em meio ao vício circundante, mundanismo e incredulidade. Supondo ser ele o jardineiro, eu posso ver porque é possível haver frutos, beleza e doçura, mesmo em meio ao deserto do pecado. Há ainda outro mistério esclarecido por esta suposição. A maravilha é que vocês e eu pudéssemos estar entre as plantas do Senhor. Porque nos é permitido crescer no jardim de sua graça? Por que eu, Senhor? Por que eu? Como é que temos sido guardados aí, tolerados aí em nossa improdutividade, quando ele poderia ter dito há muito tempo: tira-o fora, porque ocuparia ainda a terra? Quem mais teria aguentado tamanha instabilidade como a nossa? Quem poderia ter manifestado tal paciência infinita? Quem poderia ter zelado por nós com tal cuidado? E quando o cuidado foi tão mal retribuído, quem o teria renovado por tanto tempo, dia após dia, persistindo com seus desígnios de amor ilimitado? Quem poderia ter feito mais por sua vinha?
quem poderia ou quem teria feito tanto? Um mero homem teria se arrependido de suas boas intenções devido à nossa ingratidão. Ninguém, senão Deus, poderia ter manifestado paciência para com alguns de nós. O fato de não termos sido cortados há muito tempo atrás como ramos infrutíferos da videira e de ainda permanecermos no tronco na esperança de que um dia possamos finalmente dar frutos é uma grande maravilha. Não sei como é que temos sido poupados, a não ser nesta base, supondo ser Ele o jardineiro. Pois Jesus é todo bondade e graça, tão demorado com sua faca, tão tardio com seu machado, tão esperançoso se produzimos um broto ou dois, ou talvez um fruto azedo, tão esperançoso eu diria que esses sejam bons prognósticos de algo melhor no futuro. Paciência infinita, longanimidade imensurável. Onde podem ser essas virtudes encontradas, senão no coração do nosso bem-amado? Certamente, muitos de nós fomos poupados, simples e somente porque Ele, que é manso e humilde de coração, é o jardineiro. Estimados amigos, há uma misericórdia pairando sobre a igreja, tabernáculo metropolitano, pela qual tenho que dar graças sempre a Deus, a saber que os males têm sido mantidos do lado de fora por tanto tempo. Durante o período em que temos estado juntos como pastor e povo, e já faz 29 anos, temos desfrutado de prosperidade ininterrupta e temos ido de força em força no trabalho do Senhor. Glória! Infelizmente, temos visto muitas outras igrejas que estavam tão esperançosas quanto a nossa, rompidas por contendas e trazidas abaixo pela decadência espiritual ou destruídas pela heresia. Espero que não tenhamos sido inclinados a julgar suas faltas severamente, mas devemos estar gratos por nossa própria libertação daqueles males que as têm afligido. Não sei como temos sido mantidos unidos em amor, ajudados a abundar em labores e capacitados a permanecermos firmes na fé, a menos que graça especial tem sido sobre nós. Somos cheios de falhas, não temos nada do que nos gabar e ainda assim, nenhuma igreja tem sido mais divinamente favorecida. Eu fico admirado que a graça tem durado por tanto tempo e não tenho uma resposta a não ser supondo ser Ele, o jardineiro. Certamente, não posso atribuir nossa prosperidade ao pastor, nem aos meus amigos queridos, os anciãos e diáconos, nem mesmo aos melhores de vocês com seu amor fervoroso e zelo santo. Penso que deva ser porque Jesus é o jardineiro, e ele tem fechado o portão quando eu o deixei aberto. E ele afugentou para fora o javali selvagem quando este entrou para devorar as plantas mais fracas. Ele deve ter estado de prontidão à noite para manter afastados os ladrões que rondavam. E ele deve ter estado aqui também, no calor do meio-dia, para guardar aqueles dentre vocês que prosperam em bens materiais, da luz intensa de um sol demasiado luminoso. Sim, eles têm estado conosco. Bendito seja seu nome. Daí toda esta paz, unidade e entusiasmo. Que nunca o entristeçamos de modo que ele se afaste de nós, mas antes que o convidemos dizendo: habite entre nós. Tu que habitas nos jardins,
Permitas que sejamos um desses jardins onde tu te dignas morar até que o dia se ponha entre sombras. Assim, nossa suposição é uma chave para muitas maravilhas. Segundo, deixem suas imaginações correrem juntamente com a minha quando eu digo que, supondo ser ele o jardineiro, deve incentivar-nos para cumprir muitos deveres. Um dos deveres do cristão é a alegria. É uma religião abençoada aquela que, dentre seus preceitos, ordena aos homens que estejam alegres. Quando a alegria se torna um dever, quem desejaria negligenciá-la? Certamente deve ajudar a cada pequena planta a beber da luz do sol, quando se sussurra entre as plantas que Jesus é o jardineiro. Ah, você diz, eu sou semelhante a uma pequena planta. Eu não cresço bem. Eu não tenho muita folhagem. Nem há em mim tantas flores quantas vejo nos que me rodeiam. Tem razão de pensar com modéstia de si mesmo. Talvez inclinar sua cabeça seja parte da sua beleza. Muitas flores não seriam tão encantadoras se não praticassem a arte de inclinar suas cabeças. No entanto, supondo ser ele o jardineiro, então ele é um jardineiro cuidadoso, tanto com você como é para a palmeira mais majestosa em todo o seu domínio. No jardim Mentone, bem na minha frente, cresciam a laranjeira e o aloé, e outras das mais finas e mais notáveis plantas. Mas no muro, à minha esquerda, ficavam os goivos e os musgos mais comuns e as ervas pequenas, como as encontramos em lugares rochosos. Bem, o jardineiro havia cuidado de todas elas, pequenas e grandes. De fato, havia ali centenas de espécies das mais insignificantes, devidamente catalogadas e descritas. Os musgos mais pequenos podiam dizer: ele é meu jardineiro tão certamente como é o jardineiro da Glória de Dijon, ou Marechal Neil. Ó, frágil servo de Deus, o Senhor toma conta de você. Seu Pai Celestial alimenta os corvos e orienta o voo dos pardais. Não teria ele muito mais cuidado de você, homem de pouca fé? Ó, pequenas plantas, vocês crescerão direitinho. Talvez agora mesmo você esteja crescendo para baixo e não para cima. Lembre-se de que existem plantas cujo maior valor está em suas raízes. Talvez não seja para você crescer tão rápido. Você pode ser um arbusto que cresça mais devagar por natureza e não seria saudável se crescesse apressadamente. De qualquer modo, seja esta sua alegria, a de saber que está no jardim do Senhor, e supondo ser ele o jardineiro, ele fará o melhor por você. Você não poderia estar em melhores mãos. Outro dever é o de valorizar a presença do Senhor e orar por ela. Devemos orar sempre que nasce o sol nas manhãs do dia do Senhor, para que o nosso bem-amado venha para o seu jardim e coma dos seus frutos agradáveis. O que poderíamos fazer sem ele? Nossa petição o dia inteiro deveria ser: ó Senhor, visita a sua videira e a vinha que sua mão direita plantou. Devemos implorar a ele que venha e se manifeste a nós, como não o faz ao mundo. Pois o que é um jardim sem o seu jardineiro? Qual é a diferença entre este e o deserto, se aquele a quem pertence nunca levanta seu ancinho ou podadeira em seu solo? Por conseguinte, necessitamos ter Cristo conosco, supondo ser ele o jardineiro.
e é grande bênção para nós que Cristo caminha por entre nossos canteiros, observando cada planta, treinando, cuidando, amadurecendo a todas. Supondo ser ele o jardineiro, é bom, pois nele se encontram nossos frutos. Separados dele não somos nada. Somente quando ele cuida de nós podemos dar frutos. Deixemos de ter confiança no homem. Abandonemos todas as tentativas de suprir fatos de sua presença espiritual pela rotina ou delírio, ritualismo ou modismo, mas oremos ao nosso Senhor para estar sempre presente conosco e, mediante essa presença, fazer crescer o nosso jardim. Supondo ser ele o jardineiro, há um outro dever, a saber que cada um de nós renda-se completamente a ele. Uma planta ignora o tratamento que lhe convém, não sabe quando deve ser regada ou quando não deve ser. Uma árvore frutífera desconhece o momento em que deve ser podada e adubada. A administração que convém ao jardim cabe ao jardineiro e não às plantas e arbustos. Ora, se você e eu estamos aqui com alguma vontade própria e sabedoria carnal sobre nós, devemos renunciá-las para estar totalmente à disposição de nosso Senhor. Você pode não querer colocar-se implicitamente nas mãos de um homem, ainda que fosse o melhor deles, mas certamente o que foi plantado pela mão do Senhor pode entregar-se com confiança em suas mãos poderosas. Pode dizer: Senhor, renuncio a meus desejos, à minha vontade própria, abandono-me à tua vontade. De mim mesmo nada sou, tu és minha força, minha sabedoria, meu tudo. Esta planta débil se humilha sob tua mão poderosa, faça-se em mim tua boa vontade. Esse espírito de submissão absoluta à vontade divina é a melhor garantia de bênção. E não nos será penoso demonstrar tal disposição se estamos persuadidos de que Jesus é o jardineiro de sua igreja. Pode um fiel discípulo criticar o que o seu mestre fez? Pobre irmão aflito, é o Senhor quem o disciplina. Deseja que fosse de outra maneira? Acaso não se sente grato pela provação enviada por aquele que é amor e que se ocupa de todos os pormenores de sua vida? O dever da submissão é claríssimo, supondo ser ele o jardineiro. Poderia mencionar outros deveres que nascem da suposição de meu texto, mas limitar-me-ei a mencionar apenas mais um. Se cremos sinceramente que Jesus é o jardineiro, então que produzamos muito fruto para a sua glória. Não me dirijo agora aos indiferentes. Creio que a maioria dos meus ouvintes deseja glorificar a Deus, pois, sendo salvo pela graça, possui uma santa ambição de anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas à sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês desejam conduzir almas a Cristo porquanto acharam nele a vida e a liberdade. Então, deixem que o conhecimento que Jesus é o jardineiro estimule seu zelo. Se até agora alguém levou apenas um cacho de uvas, deve de agora em diante levar 20 ou 100. Esforcem-se por honrar o seu mestre. Se o nosso vigor espiritual devia ser atribuído a nós mesmos, ou a nosso pastor, ou a nossos irmãos em Cristo, poderíamos não sentir nenhuma obrigação de produzir muito fruto. Mas sendo Jesus o jardineiro, sobre ele recairá a culpa ou a honra, conforme o caso.
que todas as suas faculdades e talentos sejam consagrados ao serviço do Senhor Jesus, para que o mundo saiba que ele não sofreu nem morreu em vão. Com atenções tão esmeradas e constantes como as suas, todas as plantas do jardim de Deus devem prosperar. Que dizem, meus irmãos? Eu lhes suplico que não deem ao mundo uma base para desonrar o seu mestre. Os estudantes reconhecem que têm sagradas obrigações para com sua universidade e procuram contribuir para o renome dos mestres que lhe dão instrução. E nós, que somos discípulos do Senhor Jesus, devemos honrar seu nome e seus divinos ensinamentos. Não sei como colocá-lo, mas certamente devemos esforçar-nos por fazer algo que seja digno de nosso Mestre Divino. Que a menor flor cultivada por Jesus exponha as cores mais brilhantes e exale os perfumes mais agradáveis para a honra do jardineiro celestial. Que tudo que há de bom e formoso apareça em grande quantidade no jardim de nosso Deus. Terceiro, temos visto então, nesses primeiros 2 pontos, uma chave para muitas maravilhas e um incentivo para muitos deveres. Em terceiro lugar, eu acho nessa suposição um alívio da carga de uma responsabilidade esmagadora. Eis aqui um homem que recebeu de Deus uma tarefa a cumprir. Se é escrupuloso, então, ele se sente às vezes oprimido pelo sentimento de responsabilidade. Ao despertar pela manhã, seu primeiro pensamento será como será progredindo a tarefa? E ao recolher-se à noite, ele perguntará: o que posso fazer para cumprir a minha tarefa? Sua intranquilidade se manifesta mesmo no sono, e se ouvirmos suspirar, ele estará dizendo: Senhor, rogo-te que me concedas a prosperidade. Seu trabalho talvez não vá bem. O tempo não é propício. Queixa-se do fracasso de seus esforços. Se isso ocorre em sua experiência, lembre-se, querido irmão, que o Senhor é o jardineiro e você achará consolação indizível. Com efeito, se Jesus é mestre e Senhor sobre todas as coisas, não compete a mim manter a igreja toda em ordem. Não sou eu o responsável pelo crescimento de todos os cristãos, nem pelos erros dos desviados, nem pelas quedas e extravios dos falsos irmãos. Nosso espírito não deve deixar-se abater sob tal carga. Convencido de que Jesus Cristo é o chefe supremo da igreja, sei que ele governa muito melhor que eu o faria ou qualquer outro mortal, ainda que sofresse de dia e de noite, esforçando-se a ser fiel. Se Jesus é o jardineiro, podemos estar seguros de que por fim tudo irá bem. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Não precisamos afligir-nos, nem ficarmos desanimados. Irmãos meus, obreiros do Senhor Jesus, que estão se tornando desanimados, pensem bem. É sua responsabilidade trabalhar fielmente sob as ordens do Mestre, mas não é para vocês tomarem sobre si a responsabilidade que cabe a ele. O simples trabalhador, cuja tarefa consiste em cultivar um cantinho de terra, não tem que preocupar-se com todo o jardim, como se ele fosse encarregado de tudo. Não deve tomar sobre si uma carga tão pesada, a qual não é obrigado a levar. Ninguém precisa ir além do seu próprio encargo. Se alguém, por exemplo, está lutando para ganhar certos jovens, e vela por eles como quem há de dar contas a Deus, está agindo bem. Mas lembre-se que a preservação e a salvação dessas almas
estão confiadas às mãos infinitamente mais potentes e carinhosas que as suas. Recorde-se que o Senhor é o jardineiro e sua agitação cessará. Conta-se que certo homem de Deus, que vivia numa época muito conturbada de nossa história, de tal modo tomou sobre si o mal que minava o país, que chegou a incapacitar-se para o trabalho. Abatido e desanimado, e não podendo sofrer por mais tempo devido tantos males, resolveu deixar o país. Tendo embarcado, encontrou-se com um amigo que lhe perguntou: porventura, você é o encarregado do governo do mundo? Não, o pobre homem jamais havia tido tal pretensão. Deus não se deu razoavelmente bem quanto ao governo do mundo antes de você nascer, e acaso não se sairá bem com ele após a sua morte? Essa simples pergunta levou o homem de Deus à reflexão e a compreender que não tinha razão para afligir-se daquela maneira. Permaneceu em sua terra e novamente começou a trabalhar para o Senhor. Igualmente, irmãos, cada um deve reconhecer o limite de sua responsabilidade. Não somos o jardineiro, apenas seus ajudantes, seus subalternos, chamados a executar suas ordens. Mesmo que não sejamos os encarregados da administração do jardim de Deus, estejamos seguros de que será mantido em bom estado. A suposição de meu texto torna o serviço de Cristo em algo doce e agradável. Se o resultado de nosso esforço não está em relação com os sacrifícios, podemos dizer: depois de tudo, estou trabalhando no jardim do Senhor e não no meu. Já que o Salvador é o jardineiro, estou disposto a trabalhar no terreno mais duro, a semear no solo mais árido e a endireitar as árvores mais torcidas e secas. Nenhuma tarefa me parecerá penosa. Meu esforço é apenas agradar ao meu Senhor. Nunca me cabe interrogar por que tal tarefa me é designada. Meu dever é empreendê-la resolutamente em nome do meu Senhor e Mestre. Supondo ser Ele o jardineiro, me isenta da pesada responsabilidade do trabalho e o torna agradável e prazeroso. No trato com nossos semelhantes, deparamo-nos constantemente com casos bem difíceis. Algumas pessoas são tão tímidas e medrosas que não sabemos como confortá-las. Outras são tão orgulhosas e presunçosas que não sabemos como ajudá-las. Algumas são tão traiçoeiras que não conseguimos compreendê-las. Outras são tão instáveis que não podemos manejá-las. No sentido figurado, como no literal, há plantas que confundem o jardineiro pouco experiente. Há, por exemplo, as cobertas de espinhos que ferem as mãos daqueles que cuidam delas. Essas plantas estranhas lhes causariam perplexidades se fossem encarregados de cultivá-las, mas já que o jardim de Deus está sob a direção do Senhor Jesus, tem sempre o recurso de submeter a ele suas dificuldades, dizendo-lhe: bom mestre, venho buscar conselho. Não compreendo tal pessoa. É uma planta tão estranha em sua espécie como sou eu na minha. Queres ocupar-te dela ou ensinar-me de que maneira lhe posso ser útil? O problema constante dos servos de Deus é que há tantas plantas que necessitam de atenção, não podem atender a nenhuma como desejam, porque ao mesmo tempo outras 20 reclamam cuidado. Estes múltiplos cuidados os colocam em aperto e exclamam como o apóstolo Paulo: pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, segundo Coríntios 11, 28. Ditosos somos ao recordar que Jesus é o jardineiro e que ele suprirá as faltas do nosso ministério, fazendo o que não podemos conseguir.
Na Igreja de Cristo há uma disciplina que nenhuma mão humana pode exercer. Nada há mais humilhante para um ministro do Evangelho do que sentir-se impotente e desarmado quando sente a necessidade de exercer a disciplina. Os servos do pai de família, na parábola de Mateus, capítulo 13, versículo 27, desejavam arrancar o joio. Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Um inimigo fez isso, respondeu o pai de família. Queres, pois, que vamos e o arranquemos? Não, para que ao colher o joio não arranquem com ele o trigo. Irmãos, nós também sentimos o não poder arrancar do campo que Deus nos confiou as ervas más e venenosas. Por certo, se cremos que Jesus é o jardineiro e se ele permite crescer o joio, que podemos fazer senão ficar quietos? O Senhor sabe usar de uma disciplina mais severa e mais eficaz que a nossa, e no devido tempo o joio será atado em molhos e queimado. Entretanto, em nossa paciência, que possuamos nossas almas. Outra coisa que com frequência inquieta o cristão é esta: como hão de preencher-se as lacunas que a morte deixa cada dia no jardim de Deus? Toda planta está destinada a morrer e deve ser substituída por outra, ou senão logo o jardim ficaria deserto. A dificuldade consiste em achar plantas novas para substituir as antigas. Ouço duas perguntas com frequência e elas me cansam. São estas: quando este bom homem desaparecer, quem tomará seu lugar? Quem será o sucessor de fulano? Antes de decidir, devemos esperar até que necessite de sucessor. Por que dispor da roupa de um homem enquanto ele ainda pode usá-la? Às vezes pensamos que quando os cristãos da época presente tenham desaparecido, não se levantará ninguém que seja digno de desatar a correia de seus sapatos. Bem, eu poderia supor muitas coisas, mas estou bem tranquilo acerca deste assunto, pois se Jesus é o jardineiro, por certo, ele tem reservado plantas novas, talvez desconhecidas por nós, que preencherão os nossos lugares quando eles se tornarem vazios. Isso é o que considero a verdadeira sucessão apostólica. E o Senhor saberá manter tal sucessão até a sua segunda vinda. Sim, queridos amigos, nas horas mais sombrias, quando o coração desfalece e o espírito desmaia, quando a Igreja de Deus enfrenta graves perigos, apoderemo-nos das palavras do nosso texto. Recordemos que Jesus é o chefe supremo da Igreja e esperamos para o futuro coisas melhores que as do passado. A situação talvez nos pareça desesperadora, mas para o Senhor nada é difícil. Ele nunca está em perplexidade. Portanto, devemos ter esperança e tranquilidade, supondo ser Ele o jardineiro. Em quarto lugar, quero que notem que a suposição do meu texto lhes trará libertação de muitas apreensões mórbidas. Enquanto eu passeava no belo jardim mencionado, cheguei a uma trilha coberta de folhas secas e ramos cortados. O caminho estava semeado de pedras, os quadros desfeitos e as raízes de algumas plantas à vista. Quem havia feito tanto estrago? Seria algum animal ou menino travesso? Que lástima, pensei. Mas de repente apareceu o jardineiro e em seguida compreendi que ele fora o autor da aparente desordem. Ele havia cortado e limpado, cavado e removido a terra, gerando caos. Entretanto, tudo em benefício do jardim. Irmãos, isso é o que ocorre com frequência no jardim de Deus. Pode ser que alguns tenham sido duramente castigados nos últimos tempos. Seus negócios não prosperaram, foram entristecidos com escândalos na igreja
que resultaram na poda de alguns ramos estéreis ou contaminados. Contudo, se é o Senhor quem maneja a podadeira, tudo vai bem. Nossas tristezas, temores ou dúvidas não têm razão de ser. Supondo ser Ele o jardineiro, tudo vai bem. Outro pensamento muito consolador me ocorre ao meditar em nosso texto. Se Jesus é o jardineiro, estamos seguros de que Satanás será derrotado. Quando Adão cultivava o jardim do Éden, permitiu à serpente introduzir-se com astúcia e entabular com Eva uma conversa que foi a causa da queda. Mas agora Jesus, o último Adão, é o dono do jardim e ai de ti, antiga serpente. Tão logo que queiras causar dano às plantas do Senhor, tua cabeça será esmagada. Se, pois, tememos que Satanás se meta em nossa igreja, roguemos ao Senhor que não dê lugar ao diabo, porém que seu espírito encha nossos corações de tal modo que o adversário não possa penetrar ali. Outras criaturas, além de serpentes, lagartos, pulgões e todo tipo de criaturas destrutivas, são capazes de devorar nossas igrejas. Como mantê-los fora? O muro mais alto não consegue, nem mão humana pode detê-los. Mas escutem o que está escrito. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Às vezes me sinto preocupado pela pergunta: será que a raiz de amargura poderá brotar e prejudicar nossa igreja? Hebreus 12, versículo 15. Somos todas criaturas tão frágeis que tamanha desgraça não seria impossível. Um irmão pode permitir que uma semente de discórdia germine em sua alma. Uma irmã pode ocultar em seu coração um germe de inveja. E como as ervas más se propagam com muita facilidade, resultaria em que todos os membros da igreja logo seriam contaminados por sentimentos tão amargos como a arruda ou o absinto. Quem pode impedir que tal coisa aconteça? Ninguém, senão o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Só Ele, o divino jardineiro, é capaz de arrancar as plantas prejudiciais. Na sua presença, os germes venenosos não se proliferam. Ó Senhor, habita conosco e em nós. Permanece sempre em tua igreja. Não te afastes de nossas almas e então nenhuma raiz de amargura brotará para nos incomodar. Existe ainda um outro temor. Que sucederia se as águas do Espírito Santo cessassem de regar o jardim? Nós não podemos fazê-las fluir, pois o Espírito é soberano e sopra onde quer. Mas se Jesus é o jardineiro, estamos assegurados que o solo será devidamente regado e fertilizado. Segundo a sua promessa, ele derramará águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Isaías 44, versículo 3 e 4. No entanto, o que aconteceria se o sol de seu amor se ocultasse de sua igreja? Se os frutos não chegassem a amadurecer? Se a paz e a alegria se afastassem dos nossos corações? Como podem tais suposições brotar em nossas mentes? Isso jamais pode acontecer, pois o semblante de Jesus é como o sol. Ele traz a saúde em seu olhar, derrama o seu calor vivificante, emanações salutares que desenvolvem todas as virtudes cristãs na alma dos fiéis para a glória de Deus. Hoje,
Quero desembaraçar-me de todos os cuidados e ansiedades. E convido a todos vocês que zelam pelo bem-estar da nossa igreja a seguir o meu exemplo. A causa de Cristo nada tem a temer, visto que ela está em suas mãos. Não se cansará, nem desmaiará, até que ponha na terra o direito. Isaías 42, versículo 4. Quinto, acho também em meu texto uma admoestação aos indiferentes. Entre os numerosos ouvintes reunidos nessa casa de culto, há alguns, sem dúvida, que são para a igreja o que as ervas daninhas são para o jardim. Não foram plantados pela mão de Deus, não cresceram sob sua proteção e não produzem fruto para a sua glória. Querido ouvinte, constantemente tenho procurado impressioná-lo, mas não o consegui. Tenha cuidado. Algum dia o jardineiro o alcançará e você aprenderá a duras penas o que significam estas palavras. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, versículo 13. Rogo-lhe, portanto, tenha cuidado de sua alma. Entre nós há outros que se assemelham a videiras que não produzem fruto. Repetidas vezes os temos advertido, falando-lhes com muita franqueza e sinceridade. No entanto, não conseguimos despertar suas consciências. Mas o que não fizemos, outro o fará. O jardineiro pode mais do que nós. Ele cumprirá a palavra que ele mesmo pronunciou. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. João capítulo 15, versículo 2. Queira Deus que hoje mesmo sejam convertidos sinceramente, de forma que a erva má seja transformada em formosa flor e o ramo seco noutro cheio de seiva e carregado de fruto. Se encontra neste recinto alguém cujo coração esteja distanciado de Deus, rogo-lhe que não menospreze a admoestação. Não pense o tal que pode ocultar-se dos olhos penetrantes do jardineiro celestial, nem de sua mão onipotente. Assim como Jesus limpará sua eira e queimará a palha num fogo inextinguível, Mateus capítulo 3, versículo 12, do mesmo modo limpará seu jardim, arrancando dele toda planta inútil. 6. Em sexto lugar, do meu texto, se deduz uma lição de submissão da parte de todos aqueles que reclamam. Uns sofrem enfermidades que entristecem o espírito e fazem desfalecer o coração. Outros têm sofrido perdas materiais. Seus negócios não andam bem. Têm que suportar duras privações. Acaso estão tentados a murmurar contra o Senhor? Rogo-lhes que não o façam. Lembre-se da suposição do meu texto e suas queixas morrerão nos lábios. O Senhor, não o nego, tem usado de severidade com os irmãos. Cortou seus ramos mais belos e parece que a sua podadeira os atormenta por prazer. Será que não creem também que as provas são enviadas por ele? Que sua mão é a que os castiga? Como podem murmurar? Já que o Senhor o tem feito, ponham a mão sobre a boca e guardem silêncio até que possam dizer do íntimo do coração: o Senhor me deu e o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos meus, estou persuadido de que todos os atos do Senhor são inspirados pelo amor às suas criaturas, que nenhuma delas pode afirmar com razão que tem sido castigado com excessiva severidade, que nenhum ramo da genuína videira pode dizer com verdade que tem sido podado com folha cortante. Não. O que o Senhor fez é exatamente o que deveria ter sido feito.
e realmente aquilo que nós teríamos feito se possuíssemos sabedoria e amor infinitos. Fora com as queixas, portanto, e com alegre submissão diremos: é o Senhor, e o Senhor faça como bem lhe aprouver. Desejo particularmente dirigir algumas palavras de condolência aos que estão de luto. Quase não posso expressar, queridos ouvintes, a emoção que sinto ao relembrar uma coisa tão doce repentinamente esmagada pela amargura angustiante. Faz 15 dias que estava sentado com um amigo no formoso jardim mencionado neste sermão. Estávamos ambos cheios de saúde e comentávamos a bondade e a misericórdia do Senhor para convosco, para conosco. Voltamos para os nossos lares e dentro de poucos dias fui acometido de cruel enfermidade, enquanto meu amigo, muito mais afligido que eu, teve a desdita de perder a querida companheira de sua vida. Estando juntos no jardim, meditando na palavra de Deus, havíamos dito: quão ditosos somos! Podemos esperar que tal felicidade perdure muito tempo? Mas longe estava eu de prever a profunda aflição que tão rapidamente atingiria meu amigo. Não pude adivinhar que dentro de tão pouco tempo seria chamado a dizer-lhe: querido irmão, o Senhor o fez baixar às profundezas, aos abismos da dor. A companheira que era a delícia de seus olhos já foi arrebatada. Choro com você, mas também lhe trago a consolação. O Senhor Jesus a levou. A mais bela flor do jardim desapareceu. O jardineiro passou por lá e a recolheu. Ele a havia plantado e regado. Ele a rodeava de sua terna solicitude e agora a levou para adornar a sua morada. Nada mais natural do que escolher a melhor planta do jardim. Dolorosa é a perda de sua bem-amada, mas recorda, irmão, que Jesus é o jardineiro e beija a mão que dilacera o seu coração. Além disso, queridos amigos, não esqueçamos de que num dia ou noutro, Jesus pode descer a seu jardim novamente e colher flores que nos são muito caras. Porventura, nos queixaremos se o fizer? Deus não o permita. Estas flores são suas e não nossas. E mesmo se pudéssemos fazê-lo, quem quereria impedir-lhe o gozo do que é seu? 7. Uma palavra a mais e concluirei. O texto que meditamos deve encher-nos de uma perspectiva de esperança. Se Jesus Cristo é o jardineiro, posso crer que se aproxima o dia em que reinará uma prosperidade sem igual no jardim que ele cultiva. Posso esperar que brevemente não se verá nele nenhuma flor seca, nenhum ramo infrutífero, que os frutos mais belos e mais deliciosos serão oferecidos diariamente ao Mestre no jardim. Em particular, esperemos grandes coisas para esta nossa igreja e peçamos a Deus que não-las conceda. Se apenas tivéssemos fé, veríamos a glória de Deus, o cumprimento de suas promessas. É nossa incredulidade que detém a mão do Senhor. Esperamos grandes coisas na causa de Cristo à medida que Ele opera pelo seu Espírito nos corações do seu povo e não seremos decepcionados. Supondo ser ele o jardineiro, então, amigos, podemos esperar comunhão indizivelmente preciosa. Se Jesus é o jardineiro, veremos sua face todos os dias. Quando Adão e Eva moravam no Éden, que sucedia? O Senhor Deus passeava no jardim. Gênesis 3:8. Foi aos membros da igreja que o Senhor declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. O Senhor nos visita dia a dia, cheio de amor e poder. Ele nos falará, se manifestará ao nosso coração, nos cumulará da plenitude da sua graça. Oh, que gozo indizível! Mas isso não é tudo. Chegará o dia em que o divino jardineiro
transportará o jardim inteiro a melhor clima junto de si mesmo. Virá o momento em que a igreja será arrebatada para o céu do mesmo modo que Jesus foi recebido em cima. Espero com toda a confiança a transferência de todas as plantas que Jesus cultivou neste mundo. Elas irão florescer numa atmosfera mais pura, longe dos miasmas e das névoas da terra, lá nas regiões onde o sol nunca se põe, as flores são sempre formosas e os frutos sempre saborosos. Oh, amados amigos, qual será a nossa felicidade ali sobre as colinas eternas? Quem pode descrever a magnificência do jardim que o Senhor nos prepara? Do jardim em que iremos crescer durante os infindáveis tempos da eternidade. Ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. 1 João 3:2. Sendo Jesus o autor e consumador da fé, a que perfeição e a que glória infinita nos conduzirá. Queira Deus que seja esta a experiência de cada um de nós, sermos plantas no jardim de Deus, supondo ser Ele o jardineiro. É o céu mais glorioso que podemos almejar.